Fala pessoal, beleza? Começando mais um Pod Constrói, num formato diferente. E aí, Érico, como você tá? Tudo certo, graças a Deus. E você? Certo. Formato diferente mesmo. Primeira vez. Primeiro episódio com 4 pessoas na mesma mesa. É. Hoje a gente acabou reunindo o Thiago e o Renato, que são pessoas que estão já em alguns vídeos nossos, Sim. certo? Já foram convidados independentes aqui de alguns vídeos nossos. Até a gente vai deixar os links dos vídeos na descrição desse daqui, para caso você não tenha visto, veja lá. Obrigado aí de novo pela presença de vocês. É um prazer aqui. Eu acho que o formato vai estar um pouco diferente, porque cada um no seu vídeo respectivo falou do Seu trabalho, seu né? trabalho, de quem são, que passaram. Só que aqui a gente tem duas pessoas que fazem uma parceria no dia a dia também. Eu acho que a ideia desse vídeo É a falar gente como falar esse um pouco, trabalho, né? Em parceria. E aí, E aí, Thiago? como vocês E aí, estão? Renato? Beleza, bom dia pessoal, tudo bem? Eu acho que aqui são pessoas que estão muito focadas ainda no saneamento, né? O Thiago ainda faz algumas coisas de energia e parte de indústria, mas o Renato está diretamente ligado no saneamento. E eu acho que aqui a gente podia falar um pouco de como funciona a parceria de vocês, porque a gente mostrou as dores aí de cada um, qual que é a estratégia de cada um nos vídeos, né? Mas aqui a gente está falando um pouco do dia a dia, né? Um pouco de como funciona aí o dia de vocês. Então a gente está com um prestador de serviço, parte civil ali, às vezes o terceiro, ou entra com a parceria, e com Contratante. o contratante, dono do contrato, ou às vezes Tem quem manda e quem obedece. Quem obedece Legal, meu. Mas conta aí como que funciona mais ou menos aí a parceria de vocês. A gente estava conversando um pouco nos bastidores, o Renato falou que o Thiago entrou numa primeira parceria, né? Fez uma primeira obra aí que startou esse mundo da Tigre aí no saneamento. Nossa, a grande obra nossa, né? O saneamento foi na Etilipa, em Cuiabá, da Água de Cuiabá. Desde então a gente desenvolveu outras obras juntos. Mas assim, eu acho que mais do que necessariamente a parceria nossa, né? Que já participou de algumas obras, serviços, às vezes até serviços pontuais, né? De correções e tal. Eu acho que assim, é muito mais a questão do alinhamento entre as empresas, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente busca a todo custo, né? Então, assim, sempre falo, é uma coisa que, né, tá presente o tempo todo. Assim, tem que ser bom para todo mundo. Né? Uhum. A partir do momento que começa a não ser bom para um, não é sustentável, né? Perfeito. Então, cara, independente se é da construção, se é da mecânica, da hidráulica, da elétrica, de projetos, assim, no final das contas tem que ter valor, né? É um resultado, né? Assim, gera reconhecimento, né? Tanto para quem está fazendo, quanto para o cliente, né? Para quem está comprando ali no final das contas. Então, eu pelo menos vim eu tenho uma história de carreira, né? Antes de estar aqui, de poder negociar de fato os contratos, né? Eu vim de empresas que eu via uma relação com o fornecedor muito predatória, né? Tanto com o fornecedor quanto com times e tal. E a gente via que esse negócio não né? Eu via muito ali que assim, cara, acho que dá para fazer diferente, né? Uhum. Não é possível que toda relação entre empresas seja de fato ganhar tudo em cima de todos, né? Uhum. E quando a gente fez essa primeira obra de Lipa, assim, acho que ficou muito claro que as duas empresas, né, tem muito isso, tem muito essa visão, né? Então, assim, cada um tem suas dores ali, mas acho que no final das contas, a parceria mesmo, assim, de fato, não é criar dependência, né? Então, eu estava usando um exemplo com vocês agora há pouco aqui, e aquilo era uma relação de forçar o fornecedor a ser dependente de você. Uhum. E aí, assim, para ele ficar vivo, ele precisa de você, e aí por conta disso você coloca tuas imposições na Suas mesa regras, ali. teus preços. Acho que e isso tudo não é mais. parceria, né? Sim, sim. E não é sustentável também, né? A médio e longo prazo.
Eu vejo que a gente foi construindo essa relação, e como a gente vai falando, a gente começa a se conhecer no primeiro contrato, né, até a obra de Caieiras, que a gente fez junto, uma obra industrial, de porte já bem bacana, então, e lá vocês estavam com uma Foi a primeira, né? Ela foi a primeira. Né? Lipa veio já na sequência, né? Lipa Que foi já por veio- consequência de Caieiras. Isso. Exatamente. Mas Caieiras foi a sua primeira obra também? Já com o sistema, não? Não. Caieiras é uma obra industrial nossa, de grande porte. É que nós nos conhecemos lá, né, porventura nós tínhamos contratado um fornecedor, né, uma construtora de civil, e a construtora, logo no início da obra, assim, no primeiro mês, ele falou assim, ó, não vai dar para mim, assim, ele estava passando por outros problemas, tal, ele falou, não vai dar para mim, assim, arruma outro. E aí a gente saiu nesse arruma outro, né, e aí conhecemos a Frontier, fizemos Caieiras junto, foi um enorme desafio, né? Uma obra assim realmente que enche de orgulho, porque fazer uma reforma, uma atualização tecnológica, uma expansão, né? Tudo isso junto, com a planta funcionando, sem parar, né? Foi alguma madrugada. Madrugada, à noite, cara, assim, foi de fato um grande desafio, né? Hoje vocês fazem quantas obras, Renato? Por ano, mais ou cerca menos. de 25. 25 horas. E 5 contratos ano, assim, mas assim, que muitos desses contratos têm várias estações dentro do mesmo contrato, né? Mas assim, varia do ano a ano. Em estações em si, é um pouco mais do que isso, tá? E aí por exemplo, tem contratos que demoram 2 anos, 2 anos e meio. Não, de contratação. Mas assim, entrada de projetos novos por ano, cerca de 25, é uma média. E diversos Projetos portes novos. também. A gente considera projeto, né, obra, quando não se encaixa produto, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem produtos de pequena e baixa vazão, mas muitas vezes tem instalação, tal. Isso a gente não considera obra, isso é um serviço spot ali. Agora, a obra já é quando tem o contrato completo. Então, assim, da remoção vegetal, construção e entrega a chave na mão. Isso para nós é obra. E aí, esses contratos em torno de 25 por ano. Bastante já. E vocês, Thiago? Em termos de contratos, obras, em torno de umas 10 obras ao ano é o que a gente tem feito hoje. Então varia o porte das obras também, varia o fluxo de clientes e o setor, mas é o que a gente fica nesse range de 7 a 10 obras atualmente. Por ano? Por ano. É que, por mais que sejam parceiros, é uma fatia, né? Essa parceria. Sim. Imagina. Porque como eles têm padrões mais baixos, né? De fatias mais baixas, que é produto também, essas coisas. E eles também, acabam fazendo- também tem uma questão regional, também assim, estratégica. Então, Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem parceria com a Carioca Engenharia, né? A gente tem uma parceria no Paraná com a Gel, construtora. Então, assim, depende do local, porque as construtoras também têm uma capacidade de atender melhor onde ela tem mais domínio de fornecedores, mais domínio de mão de obra, né? Então, é difícil você levar... nós fizemos uma obra em Tocantins, né? No Tocantins, e lá saiu a Frontier daqui, né? Foi para Tocantins. Então, lá teve que se fazer isso. Mas, normalmente, esse é o movimento mais custoso, né? Diferente, por exemplo, de uma obra que nós fizemos em Santa Catarina, que já estava muito mais próximo, né, da base da Frontier. Então, tem parceiros que atendem o Brasil todo, mas regionalmente a gente tem mais negócios. Assim. A gente tem uma parceria, mas não há contrato de exclusividade. Não há exclusividade. Né? Mas é uma parceria de mercado e que a gente vai se ajudando no mercado, né, ao longo do tempo. Como que funciona normalmente? O preço, você nunca usa um preço tabelado, porque principalmente regional aí, o Brasil é um país continental, muda bastante. Você já entra com seus parceiros que você tem intenção? Essa é a tática, porque basicamente a gente não consegue seguir uma tabela, né? Então você pega uma Sinap, qualquer coisa, assim, não dá para seguir Totalmente isso. distorcido. Também porque e o nosso processo ele é exclusivo, né? Então você tem uma Sinap para fazer reboco de parede, mas reboco de parede no padrão que o cliente quer muitas vezes não encaixa na Sinap. E construir reatores para saneamento, aí você não tem referência, né? Aquilo custa o custo
que você tem por expertise, que você já fez outros, que você então alguma vez você já orçou e não foi tão positivo o custo, algumas vezes você já orçou e gastou muito menos do que estava pensando, e aí nisso você vai estreitando, e principalmente com o aprendizado de projetos anteriores, né? Como eu disse, a gente tenta fazer os projetos serem, da outra vez eu falei, os projetos são muito escaláveis, então você tem reatores muito similares em vários lugares do Brasil, e aí com o custo de você tem, né, eficiência de montagem, concreto, tudo isso você consegue ter uma planilha. E aí a grande estratégia é contratos onde toda essa expertise, né, ela ainda te deixa aberto para que você possa ter um custo adicional ou uma incerteza, aí você traz o fornecedor, né, traz ali o teu player para entrar com você já no pré-contrato. Né, já coloca uma proposta ali, que depois quando você ganha o pedido, né, obviamente, muitas vezes essa contratação é até um faturamento direto do cliente para esse player. Então você faz uma associação, né, para que aquilo seja possível comercialmente, né? A gente consegue também, e adotando essa estratégia, a gente consegue buscar ganhos, até a gente falou bastante na outra conversa, né, sobre buscar engenharias e ganhos de processos e somar as experiências também desde a fase comercial e não só posteriormente, né? Isso eu até queria te perguntar, que nem no contrato de vocês, normalmente o custo aí, a curva ABC, a parte de civil é a mais cara ou não? É bastante relevante. É muito relevante, né? A gente tem uma questão da tecnologia em si, tem um preço específico, né? Mas assim, a civil é muito relevante. Porém, é caro para todo mundo, né? Então assim, o que a gente faz apesar de muito relevante, ser em menor volume, menor quantidade do que as outras tecnologias, né? Sim. Mas assim, é bastante relevante. Você tem contratos de... chega a 50%, assim, chega. Às vezes passa, tá? Dependendo do que vai fazer, às vezes passa. Eu puxei até esse assunto porque às vezes, eu não sei se já foi o caso, mas no outro episódio que a gente conversou, você tinha comentado de algumas situações de consórcio. Existe essa situação? Porque daí você vai tudo para a mesma casa e depois divide... A gente não faz consórcio em si, não tem essa... É porque o consórcio, juridicamente, ele tem algumas obrigações e deveres ali e tal, e muitas vezes o cliente em si, ele exige garantias que às vezes o player que está com você no consórcio não consegue. Entendi. Entendeu? Então, é mais fácil a gente ser dono do contrato e ter fornecedores e muitas vezes subfornecimento. Então, no subfornecimento, a gente se responsabiliza, né, por tudo. Fornecedor, mas o cliente paga, né, direto, porque daí eu não preciso bitributar um serviço que eu estou só repassando, né? Então, subfornecimento acontece muito. Agora, consórcio já, assim, faz muito sentido o consórcio para grandes obras, você tem responsabilidade compartilhada, né? Coisas assim, você vê consórcio, rodovias, essas coisas assim, que é um negócio muito grande, aí faz sentido. Agora, obras, estações de tratamento de esgoto, assim, por maior que seja, ainda... em alguns momentos você vai pegar, por exemplo, no setor, a gente consegue fazer essa tática do faturamento direto bastante no setor privado, é bem habitual e assim, faz muito sentido. É um valor agregado, né, também, não é um valor tão baixo assim. Pagar com certeza, querendo ou não, é uma carga tributária alta, né, se for tributar em cima no contrato grande, é muito dinheiro que fica na mesa, né? Mas, por exemplo, se você vai já no setor público, que não necessariamente você tem a opção do faturamento direto, é um caminho que o pessoal... Porque geralmente no setor público você vai ter consórcio, uma construtora, que é um dos itens mais pesados, com uma empresa de tecnologia, o fornecimento de equipamentos ou algo do gênero, que é a outra parte que mais pesa num contrato, né? Então, você fazendo esses consórcios, que é o que mais acontece, ele é meio que um consórcio simplificado, onde cada um fatura a sua parte diferente para evitar a bitributação e assumir também essa garantia. Mas uma coisa que o Renato falou é verdade, ambos têm que estar dando garantias financeiras, isso... Depende de você ter a possibilidade de colocar garantia financeira na mesa também. No privado não faz tanto sentido. Talvez no público seja uma coisa que é mais interessante, né? Você tem essa oportunidade. E viu, qual que foi a maior obra que vocês já fizeram até então? Cara, maior? De vazão. Invasão? Nós estamos fazendo agora, inclusive. É uma ETE de 1.400 litros por segundo. É uma ETE da Sanepar em Curitiba.
tá? É um colosso, né? A gente tá, assim, reatores de 50, 100 litros por segundo, a gente faz padrão, como eu disse da outra vez aqui, a gente tem reatores de 50 litros por segundo que hoje sobem em 3 meses e meio, né? E aí depois é terminar a montagem mecânica, basicamente. Mas assim, é uma fração de um reator de 1.400. Então, hoje essa obra, depois tem obras industriais como Caeiras, né, nós construímos ali o maior reator anaeróbico tipo IC da América Latina. Então assim, uma ETE bastante grande ali, era alguma coisa em torno de 500 metros cúbicos por hora, vai dar essa faixa, 550 metros cúbicos por hora, né? Mas na indústria, as vazões são são menores do que no saneamento. Uhum. No saneamento, qualquer estação está dando 100 metros cúbicos por hora, né? Sim, Na sim. indústria, para ter um rejeito de 100 metros cúbicos por hora, geralmente são os grandes consumidores. Você vai ter estações mais robustas à indústria para uma vazão menor também. É o que a gente enfrenta, assim, né? A indústria, você tem um efluente industrial ali, um rejeito, né? Que ele é altamente concentrado, Agressivo. cargas de químicos, né? Cavalares, assim, não é biodegradável. Acho que esse é o pior problema. Você tem uma diferença entre a carga, né? A demanda química de oxigênio e a demanda biológica de oxigênio, a diferença é muito alta. Então a bactéria não sobrevive naquele meio, é tóxico. Uhum. Então você tem que primeiro fazer um pré-tratamento, um físico-químico, né? Tornar aquilo mais Acessível para a bactéria. entendeu? A bactéria olhar aquilo e falar, bom, isso eu consigo, né? E aí sim você vai para o tratamento biológico. Mas você tem estações, por exemplo, de 5, 10 metros cúbicos por hora, que são estações pequenas, do tamanho de estações municipais. Assim. Porque às vezes você tem, né, casos específicos, por exemplo, chorume de aterro sanitário, vinhaça de cana-de-açúcar, né? São efluentes assim, extremamente Pesados. contaminados, pesados. Tá? Muitas vezes não compensa tratar. Muitas vezes compensa diluir numa ET de grande vazão. Eu tô saindo muito para as lagoas. Faz muito Tem tempo, lagoas gigantes. Então, esse tipo de obra industrial, né, exige uma expertise também diferenciada. O rendimento de uma equipe, apesar de você ter hoje, né, para o bem de todo mundo, você tem as obras civis aí, né, por exemplo, concessionárias, tal, muita segurança do trabalho, né, você sim, hoje a evolução foi sensacional, né, perto do que a gente tinha há alguns anos atrás. Mas mesmo assim, com isso presente, a eficiência produtiva na indústria normalmente é menor do que nos outros segmentos. Porque você tem ali mais, às vezes até mais burocracia, mas não necessariamente mais sistemas de controle, mais esferas, tal. Tudo isso obviamente voltado para a segurança. A gente sabe que é necessário, né? Isso previne acidentes o tempo todo, mas de fato você produz menos, né? Quando você pega, por exemplo, na cadeia petroquímica, né? Fornecedores, tanto o dono do contrato, vamos dizer assim, quanto quem contrata os fornecedores da cadeia petroquímica, eles são especializados na cadeia petroquímica. Sim. Porque apesar de você precisar fazer, sei lá, uma bacia de contenção de cloro de 2 metros cúbicos, ela vai demorar 10 dias para ser feita numa estação convencional e 60 dias talvez para fazer numa Petrobras aí do mercado. E o fornecedor tem que acompanhar isso. Né? Então assim, quem está contratando tem que entender o fornecedor que está contratando, o fornecedor que está sendo contratado tem que entender o desafio do negócio. Então cada mercado você tem fornecedores específicos. Né? Nós passamos por uma situação exatamente isso. Nós construímos uma estação de tratamento dentro de um molde petroquímico. Só que a gente foi desavisado. Então nós chegamos para construir uma estação de tratamento com os moldes de controle de estação de tratamento. Só que era dentro de um estaleiro que atendia a Petrobras. Então, os fiscais eram os mesmos que operavam o estaleiro. Então, eles nos colocaram dentro da dança deles, né? E aí era aquela questão, para cada etapa executiva era um procedimento, era um checklist de controle, era aquilo, era isso. Para o andaime, para subir no andaime, tinha que vir o TST deles, liberar o andaime. Garoou um pouquinho, tá úmido o andaime, desce todo mundo, não trabalha. Então, tenho faltando um pouquinho do rodapé num cantinho ali, para o andaime, não conformidade.
Se você entra num processo de burocracia de trabalho, que você perde muita produtividade. E aí é o que falou, se você está preparado para isso, nosso cronograma era fazer a obra em 5 meses. Claro, veio o Covid no meio do caminho, teve outras problemáticas, mas durou 1 ano. Nossa. Então, assim, imaginou o transtorno que se tem. Estourou o cronograma. Quando você sabe o que você está orçando, você sabe o que você vai encontrar, você tem parceiros, né, que entendem daquilo, você precifica corretamente, né? Exatamente. Você coloca isso tudo no custo e tudo bem. O problema não é Tem fazer problema, o processo, exato. é você se estruturar para Exato. executar esse O processo, ele assim, ele tá lá, é o jogo, se não fosse você que estivesse fazendo, outro fornecedor faria, porque tem que ser daquela forma, não tá ali por acaso, né? Acontecem acidentes, pô, no outro lado do mundo que trazem aprendizados para que isso seja feito aqui dessa forma. E muitas vezes quem está ali não enxerga isso, né? Começa a questionar, mas assim, a gente entende que aquilo é necessário. A grande questão é como você precifica e acha a pessoa, a empresa certa, né? Para poder te atender nisso. Muitas vezes você não é até expert naquilo, né? Mas você vai atrás de quem já fez tal, e aí você até aprende com o teu fornecedor, né? Como que se faz aquilo e tal. Então ter essa noção, né? E eu acho que aí, né, como você colocou, quem está contratando, né, muitas vezes não fala, né, que você tem ali uma expertise, que você precisa de alguma coisa específica, porque se você falar, o cara sabe que o custo vai subir. Então ele não fala, contrata sem falar e depois fala, ó, você já assinou o contrato, é teu. Então, assim, isso que é um exemplo que eu dei de uma contratação meio predatória. Né? Então, você vai lá, você aproveita do contrato para depois, pô, você vai quebrar o cara. Uma lição aprendida nossa, assim, em muitos processos, especialmente na indústria, o pessoal manda lá um termo de referência, memorial descritivo, especificação técnica, seja o que for o nome do documento, e ali tá bonitinho a parte técnica da obra, e o pessoal não manda as normas de segurança, as normas de meio ambiente, as normas não sei o que. Ou quando manda tem 350 páginas. Aí a gente começou a pedir, e assim, é bem, não, mas você aceitou, você recebeu 400 páginas do arquivo, né? Você não tinha tempo de ler 400 páginas. Quero o orçamento para amanhã, tá aqui a documentação que você tem que ler. Mas ainda assim, viu melhor, porque tem algumas coisas, você assinou o contrato, aí vocês vão vai lá no kickoff, pessoal, então tá aqui nossa norma de segurança, nossa norma de meio ambiente, nossa norma... só que assim, o meio ambiente, tá? Só para avisar, tem só um fornecedor que tá cadastrado aqui que a gente aceita. E aí o cara lá dentro da indústria coloca o preço que ele quer. Então, para você mandar uma caçamba de entulho que custaria R$300, é R$1.500. Só que você não pode colocar um outro fornecedor porque esse outro não tá cadastrado. Então, quanto mais... Se a gente tem essa informação antes, você vai computando certo. Se você não tem... Eu já vi isso daí em algumas empresas de montagem. Mesma coisa. Eu preciso colocar um andaime aqui, multidirecional. Beleza, só que tem que ser essa empresa aqui, porque é a única que está cadastrada, e aí até a gente cadastrar não sei o que, não faz. É por isso que a estratégia de você trazer os parceiros por orçamento faz muito sentido. Sim. Assim, acho que não pegar uma obra grande demais sem saber o que você está fazendo, né? Porque a primeira vez no cliente, a primeira vez no setor, já uma obra que pode, né, te dar um prejuízo significativo, não dá para entrar. Então, começar numa obra pequena, entender, ou ir como uma parte menor no contrato maior de alguém e tal. Mas, basicamente, ali, né, eu vivo muito isso, assim, você vai fazer a visita de campo, né? Então, tipo, vou ter que fazer uma visita lá para atender o edital, tal, tem que ter uma visita de campo. Aí na visita de campo você já vê tal empresa trabalhando aqui, tal empresa trabalhando ali, você fala, vamos falar com o pessoal ali para entender. Às vezes esses caras vão poder ser nosso parceiro nessa obra, ou então tentar pegar o caminho das pedras daqui da região com eles, tá? Porque assim, quebra um galho, assim, a gente já viu dificuldades para colocar um poste de energia, abrir um buraco, colocar lá, o cara demorar meses. Para liberar. Porque, assim, sabe, uma hora é um Munk, outra hora é o operador, outra hora é o solo, outra hora... E, assim, nada que seja difícil, mas é falta de planejamento, falta de conversar, de pegar, sentar, entender. E aí o cara fica, às vezes, muito tempo para fazer um negócio simples, né? E aí perde dinheiro, aí no final das contas o cara pega, vai embora, deixa a obra para trás porque não orçou aqui. Então você tem que estar cercado de gente boa, assim, preparada. Senão... Qual foi a maior dificuldade que vocês dois passaram num contrato junto? Não precisa falar o cliente. Cara. Acho que
Caieiras foi um desafio grande, assim, não é Por causa de logística. foi um desafio logístico. Liberações de Caieiras, acesso. liberações de acesso. Vou pensar. Assim, Parte executiva, alguma coisa? assim, tem muito problema que você prevê, que você até custeia, mas quando acontece ele é muito difícil de lidar, né? Por exemplo, chuva intensa. Você entende que o cronograma pode ser afetado por conta de chuva. Você entende que existe um custo adicional ali e tal. Mas assim, a gente já pegou obras no sul de 3 meses chovendo sem parar, acho que foi uns 2 anos atrás. Aquela de Tubarão? Não, de Itapoá. Foi a pior chuva em Santa Catarina em não sei quantos anos, assim, a gente tava assim, e tirando e tentando tirar a obra naquela fase que a obra não saiu do chão ainda. Da ação ainda. Entendeu? Então assim, aí você fica, por mais que você prevê, né? Exato. E aí você fica lá e, cara, assim, o trator atola, o outro atola, você traz um caminhão para jogar rachão, o caminhão atola com o rachão em cima. Fica assim, sabe, vai acontecendo umas coisas que por mais que você fale assim, não, a gente sabe que isso pode acontecer, é a pior época do ano, mas quando acontece, cara, aí assim... até colocar, respirar e aí colocar em panos quentes, falou, não, tem que... E o cliente cobrando. Prazo, e a gente precisa também fazer resultado, fazer prazo, fazer, né? Porque medição também vai pro saco, né? Numa dessas. E aí o teu indireto começa a comer, né? Você tá mobilizado. Lá foi um desafio bem grande logístico de chuvas. Acho que também até E a depender de onde você coloca, onde você está com a obra, você vai ter toda uma cadeia logística que traz dificuldade também, né? Eu acho que em Caieiras, um aprendizado grande, assim, que a gente teve junto. E foi bem também, pegou ali a pandemia, tava aquela confusão do aço também nessa época. Custo do aço, o custo estourou. E ali... A gente tinha aço previsto a 4 e pouco quilos e foi parar em 12. Tinha... Eu acho que em termos de desafio contratual, de foi um dos desafios maiores, assim. De negociação com o fornecedor depois. Porque assim, cara... Assim, e aí entra vocês dois. Nesse escopo, no caso, que o Renato estava fornecendo o aço e a gente executando. E ali a gente estava executando também a montagem eletromecânica também, ele estava fornecendo. Então a gente teve uma interface muito grande de suprimentos e execução, porque eu dependia dos suprimentos que estavam no escopo dele para executar. E aí essa logística se torna um desafio diário. Né? Um cenário desse que você teve um custo de 300% acima de aço, sim, você cobra eficiência na obra, porque é o seguinte, não pode sobrar uma barra. Entendeu? Assim, por mais que tenha esse controle na construção civil hoje, é comum até uma certa porcentagem ali de sobra, tal, é esperado, né? Mas assim, num cenário desse, uma barra de 1 polegada, por exemplo, cara, assim, só coloca mais quando você me provar que acabou, entendeu? Porque de fato a eficiência tem que ser elevada num nível e isso causa muito estresse, né, cara? As equipes todas ficam ali numa forma que, óbvio que a gente não compactua com desperdício, né? Mas assim, pô, você tem que comprar na medida. É normal um mínimo. Não, é normal um mínimo, né? Recorte, agora, pô, você tem transpasse, aí você já vai no projetista, cara, como é que você diminui esse transpasse aqui? O que dá pra fazer? Né? Como é que eu vou diminuir a amarração? Porque, assim, aí você começa a entender que o arame custa muito. Comprar o epóxi. O arame custa muito, tudo custa muito, né? Mas, de certa forma, né, também te qualifica, porque os próximos você já vai começar a dar calejar pros próximos. Entendeu? Então, assim, acho que todas as obras, o aprendizado é edificante, literalmente. Cada obra sai com uma cartilha de lição aprendidas, né? Então não tem um projeto que não se aprenda alguma coisa, né? E por mais que você vai mapeando, aprendemos isso nesse aqui, não vamos repetir no próximo. No próximo tem um novo desafio, né? Tem algo que a gente não tinha pensado. Então, vocês comentaram de, às vezes, estudar um pouco antes, né? A gente conversou muito e vem conversando bastante desses estudos que a gente vem fazendo, prévios, né? De novas tecnologias e tudo mais. Isso daí vocês vêm implementando também? Esses estudos prévios para tentar viabilizar cada vez mais e evitar esse tipo de problema? Sim, tem, assim... tem muita coisa que a gente vê, entende,
mas não consegue aplicar porque falta alguma oportunidade, falta alguma coisa. Então, por exemplo, a Fronter tem um caso que a gente já tentou aplicar várias vezes, nunca conseguiu, né? Que são as formas deslizantes, né? Então, assim, é muito rápido de construir e tal. Então, é uma coisa que, assim, tá no radar, mas a gente nunca conseguiu colocar ainda. Por quê? Porque a dinâmica Tem que das fazer nossas construções é sentido. diferente e tal. Então, tem muita coisa que a gente vê no mercado, monitora, e tem muita coisa que a gente desenvolve também. Né? Então, assim, tem aprendizados, como o Thiago colocou, que você vai colocando no dia a dia e às vezes chega alguém visitar a obra, né? Acontece muito, o pessoal fala, nossa, cara, que sacada, que negócio. Eu falo, não, eu faço isso há anos já. Já achei que era uma prática de mercado. Eu falo, não, cara, não é, entendeu? Então, por quê? Porque basicamente você tomou tanto na cabeça ali que você foi lá, pesquisou, viu alguém que fazia diferente, inventou uma forma e... A construção civil faz isso, né? Ela faz a gente... E acho que da mesma forma que tem Dá uma coisa que é regulada. feita hoje do mesmo jeito que 100 anos atrás, né? Tem coisa que, assim, evolui muito rápido também. Essa questão Aí, de cada hora vai mais rápido, né? Materiais, ferramental, a gente vê, pelo menos eu olho muito isso, né? Sei lá, no Brasil o armador amarra ainda com A turquesa. a turquesa lá, turquesa, Pô, você vai lá Tem as fora, pistolas você vai lá já. fora, Pistolinha, né? o cara tá usando pistolinha pra amarrar saquinho em supermercado, entendeu? Então, assim, a gente ainda tá muito atrás nisso, sabe que tem, mas aí às vezes você tem que esperar o momento certo, você tem que pegar um projeto que de fato tem ali um budget possível para você colocar um pouco mais de investimento nisso, e aí aquilo vai se tornando uma realidade, sabe? A gente busca muito isso, assim, eficiência. Na gravação com o Thiago, a gente falou muito dos reservatórios de vitrificados, né? Que vocês chegaram a usar bastante também, né? Tem algumas aplicações, até hoje ainda tem um outro tanque, mas Começou a cair muito em desuso, uma por causa de custo, né? E outra que vem apresentando alguns assim, trabalhos. tem a máxima do nunca diga nunca, né? Mas para nós ele vem se tornando menos atrativo a cada ano, né? A gente pode utilizar ainda, é possível utilizar, temos modelos de reatores que são específicos para esse tipo de tanque, mas o que vem acontecendo conosco a gente está ganhando uma velocidade tão grande na execução que esses players não acompanham. Então você pede, né, você compra um tanque, são 6 meses para entrega, aí depois você tem a importação, tem o frete, o navio iria vir para o Brasil, amanhã ele está lá na China, voltou, assim, você não comanda, né? Depois que entrou, o negócio não é teu mais, né? Então, assim, você fica à mercê dessas adversidades aí, e aí você depende de montagem, depende de várias coisas que não está no teu controle, né? Então, quando a gente fala de montar um reator em 4 meses, em aço vitrificado seria impossível. Não, seria impossível. Ou você tem um plano Ou eu de tenho 6 tanque. meses atrás. Ou eu tenho tanque por algum motivo. Já aconteceu várias vezes. Por exemplo, a gente tem o tanque de outras obras. E aí você pega o tanque de outra obra, compra outro para aquela que tá parada porque não tem licença ambiental, porque qualquer outra coisa. E aí você faz. Mas assim, o reator eu preciso do quê? Forma, aço, concreto. Qualquer esquina, né? Se você achar bem, você faz. flexível. Então tem inovações, né? Que aparecem assim, e às vezes você também tem que pensar um pouco o quanto aquilo te delimita em poder abrir o leque de opções, né? Você fala, eu vou usar, sei lá, você vai usar um concreto novo, específico, que a empresa XPTO, tá, beleza, mas assim, só tem ela, né? Amanhã dá um problema na fábrica, você faz o quê? Para a obra. Então você tem que entender o quanto aquilo consegue te suprir lá exato. Ainda mais levando em conta da abrangência das obras, a abrangência geográfica das obras. Então, o que você tem, até mesmo em termos de fornecedores, né? Porque você vai ter vários fornecedores de formas, mas eles têm depósitos em áreas diferentes. Então, se você considerar, eu só trabalho com esse fornecedor aqui por conta de uma tecnologia específica dele, você tem que tirar uma carreta do sul para mandar lá para Fortaleza, por exemplo. 20 mil reais. Você não pode usar um fornecedor que tem um depósito lá mais próximo, então você já começa também a tomar
Escutar, né? Sofre Ficou muito o processo. acho que é Brasil, né? Mas assim, maquinários, né? Então, você faz um projeto, e aí, assim, a gente aprendeu isso na dor. A gente faz muito bem isso hoje, né? Que, assim, o projetista civil e estrutural, ele tá dentro do negócio desde a ideia inicial, né? Por quê? Porque o estrutural, geralmente, ele é contratado bem terceirizado, você dá ali uma demanda para ele, ele faz, ele coloca, mas ele não está ciente, porque muitas vezes você não passou, né? Ele não está ciente das adversidades do local, das dificuldades de acesso. Então, assim, estaca pré-moldada. Tá, não tem pré-moldada. E aí, como é que faz? Né? Vou fazer uma rotativa lá, uma hélice de 80 centímetros de diâmetro. Tá, não tem máquina que faça isso na região, né? A gente passamos recentemente agora, tem uma obra nossa que as máquinas de fundação lá estão todas empenhadas para uma grande indústria da região. A indústria está pagando as máquinas paradas lá. Fica lá, porque mas ela eu não quero sabe perder. que se ela sair, não vai ter. E aí você fala, bom, meu projeto foi todo feito com estacas de 60 centímetros, eu só tenho de 40. E aí, o que eu faço? Então, assim, rapidamente você tem que agir. Então, equipamentos, né, como o Thiago colocou, mas, assim, tecnologias, se você fazer pré-moldado, a gente já tentou várias e várias vezes fazer estrutura pré-moldada em um monte de estação. Muitas vezes não dá, por quê? Porque ou você vai pré-moldar no local, ou a empresa que faz a pré-moldagem tá lá a 300 quilômetros. Exato. E aí a quantidade de caminhões não vale a pena. Então você volta para a forma e para o concreto e para o aço. Então é muito específico. É um país com uma geografia, sim, totalmente desafiadora de todos. Falta pouco, né? De transporte ajuda, né? Se for ferrovia, se levasse daqui pro Nordeste é fácil, né? Desde uma carga pesada, aí você vai ter que ir de rodovia, que muitas vezes nem chega, nem tem rodovia, né? Aqui no lugar que você vai fazer. Por exemplo, um desafio muito grande que o saneamento não, mas todo mundo enfrenta, por exemplo, a região de Manaus. Então, começou a concessão lá em Manaus com a EGEA e começaram as demandas. E você mandar uma carreta para Manaus é uma semana para chegar lá. Tem que pegar uma balsa, fica... Não, desculpa, um mês. Eu quis falar um mês. E se chover, ferrou. Você fica com 14 dias, se não me engano, a carreta em balsa para conseguir chegar lá. Então, você vai criando... As são ruins, hein? Não, o custo eleva demais. Nós fornecemos uma estação para Manaus recentemente, para a EGEA lá. 10% do custo da estação é frete. Olha isso. Porra. 10% é frete. Então, assim, em Manaus. Pra chegar. É uma condição muito específica. Então você vê o custo que é que você viabiliza em outros lugares, né? A própria instalação, mão de obra, essas coisas, compensou te mandar, às vezes, esses 10% a mais? Não, basicamente, custa mais para quem está comprando, né? Porque, assim, eu coloquei isso no preço. Sim. Mas se essa mesma estação fosse feita, sei lá, em Piracicaba... Custaria 10% a menos, praticamente. Né? Então, quem está lá paga uma taxa adicional por estar lá. Não tem, assim, a infraestrutura realmente é bem difícil, né? Sim. Mas... Quem está querendo fornecer para lá não pode ser desavisado também, né? É como se fosse uma petroquímica, né? Ali você tem. É uma condição local muito específica. Você não tem uma abundância de equipamentos também. Então, você vai fazer, você tem um número limitado de motonivelador, um número limitado de estaca, você vai fazer estaca raiz, por exemplo, dependendo do lugar, não tem a máquina. E aí? Né, como é que faz? Aí assim, você tem que locar a máquina, deixar a máquina local, vai usar disso. Guindaste, às vezes você precisa de guindastes, assim, é menos, acontece menos, mas assim, às vezes você precisa de guindaste de uma potência maior, né, de um peso maior ali. Não tem, o que tem está a 500 km, é uma mobilização de um guindaste desse, aí você fala, bom, eu queria levar o equipamento pronto e só colocar no lugar, mas assim, inviabiliza. É mais fácil eu levar a matéria-prima e construir o equipamento no lugar. Né? Então... no episódio que você veio, que a gente começou até a falar da questão do marco de saneamento e tudo mais, que a gente comentou que acho que é 33 e aí a sua expectativa é 45, pessoal, acho. Tá? Pessoal. Eu acho que isso daí tá totalmente ligado. Tá, com certeza. Você pega essa parte logística do Brasil... É difícil, né? Nível Brasil,
Esquece. Você não- Mão de obra. É, também, Às vezes você tinha, logística. dependendo do equipamento e o local que tivesse, precisar no início da obra e no final da obra, você deixar ele É, locado hoje- até acabar. Hoje a gente já tem questões onde o equipamento importado chega mais rápido que o nacional. Já tem alguns nichos de fabricantes que eu compro alguns equipamentos e ele fala assim, ó, já aconteceu do fabricante falar, ó, o nacional eu te coloco em 180 dias, o importado em 90 dias eu ponho aí, porque lá fora eu tenho pronto. Eu vou pôr no navio, você vai pôr pedido, em 10 dias eu coloco no navio, vem pra cá. Não, o Agora, norte, aqui o vai norte entrar deve ser na um exemplo fila, desse. tem um motor que não chega nunca, a fundição que tá cheia de coisa, Uhum. entendeu? E aí... O norte deve ser um exemplo desse, porque daí é mais fácil pegar o navio, só atravessar Mas ali. que ele tá falando lá, 15 dias só de navio, não é? Um dia só de balsa para chegar. Ainda mais nós tem temos classificação. alguns desafios, o Thiago até viu esse processo, é um processo que ainda está em aberto, mas a gente tem desafio de que é saneamento em ilha. O Brasil tem diversas ilhas, assim, próximo e tal, e muitas das ilhas não tem Nada. infraestrutura. Então você vai falar, tem que fazer uma ETE lá, você tem que levar de helicóptero, Uhum. como se fosse uma plataforma de petróleo, você tem que levar de helicóptero. Você tem que levar rachão, você tem que levar gabião para fazer uma contenção. Vai de barco, só que não é um baita barco, guindaste, não, cara, é o barco que os caras usam ali. Aí você vai levar de formiguinha, literalmente, entendeu? Então o cara vai lá, Você chega lá descarrega. na ilha, você não pode ter motor a combustão Não pode ter por motor a questões combustão. ambientais. Então, olha, os carrinhos Mas gerador? elétricos. Combustão, pode? não. Não pode? Energia Nada solar, combustão, tal. só Então, assim, tem lugares, né? Vocês estão Específicos. fazendo esse estudo em algum lugar não, específico? É um processo que está em andamento. Mas assim, mas não é o único, tem vários, né? A gente tem, por exemplo, os sistemas unifamiliares em Fernando Noronha. Mas não encarece muita obra, Parece por exemplo. demais, mas é Tanto que você não tem nem base comparativa, né? Um tipo de projeto que não existe um preço de mercado. Mas lembra quando eu disse na outra vez que as concessões tornam o saneamento possível porque ela pega um lugar que é deficitário e soma com uma região maior, então você tem 3, 4 cidades que dá dinheiro para a concessionária, 3, 4 menorzinhas que só dá custo, mas no total aquilo é viável. Ilhas, por exemplo, estão entrando nesse, porque assim, ninguém vai gastar milhões de reais para fazer uma estação para uma comunidade local ali para ganhar dinheiro. Aquilo você não dá pega, dinheiro. sei O lá, payback daquilo é infinito e não chega, entendeu? Agora, quando você pega a ilha, mais as cidades ao redor, mais as cidades mais ao interior, aí, então assim, para você ganhar o filé, você tem que levar o osso. Você tem que assumir o resto. Que é o que não acontecia, né? Era Não o que o acontecia. pessoal tentava fazer com a Sabesp, mas nem a Sabesp conseguia fazer isso, né? Porque a Sabesp ficava pegando São Paulo aqui e tudo, e tem não muita chegava pro coisa no interior. mas Porque o mesmo interior assim, era sucateado. tem coisas que não valem a algumas pena, né? unidades, né? Tem coisas que não vale a pena fazer. Então, quando você olha aquilo individualmente, sim, a obra não se paga. Certo. Tá lá construindo e você fala, cara, não é possível. O que tá acontecendo aqui? Mas se você pegar um montante no contrato, já começa a sabiar. E a ideia, dentro dessa ideia da concessão, você passa a ter uma rigorosidade maior de cobrança, né? Existia, tava tudo num lugar muito de zona de conforto, né? Como estava antes do marco, assim. Então, a ideia era que fosse isso, mas não estava sendo. Quando você Sim. passa por um novo processo, você vem com uma cobrança e fiscalização mais alta. Meu, também, sabe disso. quando começou esse processo da Sabesp, né, começaram a dar vários exemplos externos que deram errados de privatização também, de saneamento e tal. E aí você começa a ver, beleza, você dá um exemplo de uma coisa que deu errado, é muito impactante, mas e as que deram certo, Exato. né? Mas eu acho que a privatização sempre vai ser melhor, né? Depende do tipo de contrato, pelo que eu tava vendo, meu. Tem alguns contratos ruins e isso pode afetar. Você pode dar muito dinheiro pro cara e afetar não a ter população. retorno, entendeu? A grande questão de você ter assim, hoje é um assunto que se fala, né? Se fala de privatização de Sabesp, quanto isso trouxe isso pra mídia, pessoas que não são do mercado, opinando, falando, você via isso. Então, assim, é muito importante isso, porque de fato você previne contratos ruins, né? Porque tá todo mundo de olho nisso, né? Sim. E para nós do mercado, quanto melhor o contrato for,
em termos de cobrança, de exigências, para nós é melhor. Sim. Porque a empresa que ganhar um contrato que ela não tem obrigações nenhuma, a gente também vai ficar assistindo, né? Quando a empresa tem obrigações, e aí nós estamos lá para ajudar nisso, isso não desenvolve também, a gente tem oportunidade de contrato. Tá? Então, essa cobrança, né, o saneamento em si, no geral, hoje as pessoas... eu vejo isso muito nas empresas, desculpa, nas cidades que a gente vai. Assim, eu já presenciei uma cidade numa inauguração de uma ETE. O regional ali, depois que aquela ETE inaugura, o prefeito da cidade vizinha fala para a concessionária, viu? E a minha? Que vocês não fizeram ainda, não terminou. Eu quero. Porque a população começa a gostar daquilo, né? Começa a entender que aquilo é bom de verdade. Começa a fazer bem pra cidade. Começa a fazer bem, e a pessoa vê o rio voltando. Cara, assim, a gente tem casos de fato, você vê o rio voltando depois que o sistema foi colocado em prática, entendeu? Em startup ali. E as pessoas percebem isso, né? Sim. A gente tem caso, por exemplo, aqui tem um caso nosso, tá no YouTube, inclusive. Uma planta de Unifans, múltiplos Unifans, para uma comunidade na beira da represa, na Billings aqui. São 30 e poucas casas e um conjunto de Unifans lá. Antes daquilo, eles jogavam direto no córrego. Direto assim, formavam um córregozinho por conta disso, né? E ia para a represa direto. A gente colocou o sistema, tal, foi uma parceria com a Unipar, com a Sabesp, um sistema piloto ali para eles entenderem. O depoimento que as pessoas das casas da frente falavam assim, ó, antes eu fazia janta e eu sentia cheiro de esgoto. Hoje eu não sinto cheiro de esgoto quando eu faço janta. Então assim, a pessoa... Bem-estar ali, né? A pessoa vê isso, né? E aí fala para um, que fala para outro, que fala para o vizinho, fala, eu quero aqui também. Então essa cobrança em todos os níveis da sociedade, assim, faz com que o setor se desenvolva muito. É um negócio que, assim, é direito da população também, né? Cara, não é uma vergonha pra você morar na frente de um esgoto, cara. Você não ter isso é gestão, meu. Eu via que é pago. Pra mim, assim, não entrava muito na minha cabeça, porque a gente tem um mercado, principalmente no estado de São Paulo, que, são as rodovias, e era muito claro a qualidade que você tinha de uma rodovia de gestão privada e uma de gestão pública. E, funciona. Não, funciona. É que nem a questão do pedágio, né? Tem essa briga de, é muito caro, mas, cara, se você vai na Bandeirantes, é um pedágio caro, mas é uma puta rodovia. Eu te disse, né? Eu cheguei aqui em 1 hora. Você pega a Castelo Branco, não, um pedágio barato, mas é uma rodovia, pô. Aí você pega a rodovia que você vai pra aquelas... Sinal, né? Pega a Anhanguera e vai até a divisa com Minas. Aí você atravessou a ponte, começa o buraco. Aquela a BR, né? Que vai pro Paraná, BR, né? A gente vai pra registro aqui. Fernão Dias? Não, Fernão Dias. Não, é que vai pra registro. Sim. Você pega aí acho que é 116. por Tabuão ali. Cara, horrível a rodovia. A Regis Bittencourt. Regis Bittencourt, essa mesmo. Fernão Dias é BH. Cara, mas é horrível, a rodovia é horrível. E aí você fica inseguro, fura um pneu se você tá enrolado. Não, e eu atendo algumas concessionárias, né? E aí você conversa com eles. E é isso que eu falo, que é questão de contrato. É uma gestão, assim. Você conversa com os caras, eles foram acionados, eles têm hora pra fazer o reparo do pavimento e tudo mais. Um SLA muito bem travado. Muito bem. Você